para você ver aí em casa. Olha, gente, a polícia prendeu um grupo interestadual, hein? Esse grupo é suspeito de furtar cabos de transmissão de internet e de telefonia. Tem mostrado aqui muitos roubos, né, desses cabos. Nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Mara Rodrigues, que tem mais informações acerca desse grupo. Vou falar aqui, boa tarde, Mara. Mara, me diga uma coisa, a gente tem cobrado muito, porque a gente sabe que sempre esses furtos, eles têm o receptador na ponta, não é? E a gente cobra, dizendo, olha, é preciso que a polícia investigue e chegue ao receptador, porque aí esse tipo de crime vai reduzido. Nesse caso aí, eram receptadores ou eram só os que furtavam? Boa tarde, Márcio Lopes. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade 90. Nesse caso, eram as pessoas responsáveis diretamente pelo furto. A captura do trio aconteceu em uma pousada localizada no centro de Fortaleza, logo após o crime. Eles são apontados pelo furto de fios que interrompeu o sinal de internet na FIEC. Após o ocorrido, a polícia passou a investigar, conseguiu localizar o veículo utilizado no crime. O carro é de propriedade de uma locadora. Inclusive, várias fardas de funcionários de empresa de telefonia foram encontradas, assim como equipamentos e uma escada utilizada para cometer o furto. Foram presos o paranaense Cleiton Luiz dos Santos, de 39 anos de idade, o goiano João Pedro da Silva e o mato-grossense Reginaldo França de Souza, de 48 anos de idade. Inclusive, o Reginaldo apresentou um documento falso à Polícia Civil, certo? Eu vou conversar agora com o diretor do Departamento de Polícia Judiciária da capital, delegado Jorge Monteiro, que vai falar para a gente como a polícia conseguiu chegar a esses criminosos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós tomamos conhecimento da interrupção do serviço de internet, né, e telefonia de um prédio público. E a partir de então, nós empreendemos diligências e identificamos o veículo. Após a identificação do veículo, a gente passou a realizar diversas diligências e já no início da noite, do dia 6, nós identificamos o local onde os indivíduos se encontravam. Eles foram abordados, né, confessaram envolvimento na ação criminosa e o modus operandi, né? A partir de então, foram encaminhados à delegacia de polícia, onde foram autuados. Eles são membros de uma quadrilha interestadual. A polícia acredita que eles tenham agido em outros locais, em outras empresas aqui no Ceará, juntamente com outras pessoas? Sim, nós temos relatos de diversos furtos de cabeamento óptico, né? E diante disso e do modus operandi deles, nós estamos aprofundando as investigações no sentido de identificar ações criminosas que eles tenham envolvimento. Agora, delegado, como é que eles se apresentaram na FIEC? Eles disseram que faziam parte da empresa de manutenção e conseguiram levar esses fios? Não, na FIEC eles não chegaram a subtrair o cabeamento. E o cabeamento não se encontrava no interior do estabelecimento. Ele se encontrava na área, na rua, né, na via pública. Eles subiram nos postes, cortaram o cabeamento em cima e cortaram embaixo. Em um momento posterior, iriam vir para poder subtrair, só puxando o cabeamento em um momento que não chamasse tanta atenção, provavelmente na madrugada. Eles utilizavam essas fardas para, de fato, não chamarem atenção aí diante das pessoas que estavam passando? Sim, a utilização, eles se passavam por prestadores de serviço a empresas de telecomunicações, para não chamarem atenção. Então, eles utilizavam um veículo que não chamasse atenção, com uma escada e um fardamento típico de prestadores de serviço. Se passando como prestadores de serviço, eles se aproveitavam para subir, colocar a escada, subir no poste, cortar a fiação e viabilizar em um momento posterior a subtração do material. A polícia já sabe a respeito do receptador? Quem era a pessoa que comprava esses fios? A gente está aprofundando as investigações, né? E com certeza nós vamos chegar aos receptadores e demais envolvidos que porventura tenham envolvimento com a associação criminosa. Ok, obrigada pelas informações. Está aí uma ação rápida da Polícia Civil que conseguiu identificar e prender os 3 envolvidos nessa quadrilha interestadual de roubo de fios.
São fios de fibra ótica utilizados para a transmissão de internet, fundamentais para a transmissão de internet. E eles acabaram furtando esses fios em diversas empresas, de acordo com o que a Polícia Civil está investigando. Olha só, inclusive, as investigações continuam nesse sentido, né? Se eles, de fato, participaram de outros furtos aqui no estado. Eles foram autuados por associação criminosa, interrupção de serviço telemático, uso de documento falso, dano qualificado e resistência. E eles, inclusive, já possuíam passagens pela polícia. Eu volto com você no estúdio. Mara, pergunte ao delegado, por favor, se tem notícias desse mesmo grupo praticando isso em outro estado ou eles furtavam no Ceará e levavam para outro estado. Eles têm antecedentes aí em outros estados? Delegado, esses indivíduos eles têm antecedentes em outros estados? Existe a informação se eles furtavam aqui no Ceará e vendiam em outros locais, em outros estados do Brasil? Há informações de que eles circulavam em diversos estados do país. E informações que estão sendo confirmadas é de que pelo menos 2 deles já respondem a estelionato, né? E um por receptação. Inclusive, um deles seria proprietário de uma sucata no estado do Goiás, que é para onde iriam destinados parte do material. Ok, obrigada pelas informações. Portanto, seguem as investigações e eles já com antecedentes criminais, viu? Já conhecidos e fichados na polícia, Márcio. Ok, Mara, obrigado pelas informações. Agradeço aí o delegado, viu? Pela atenção aí. A população precisa saber o que está acontecendo. Muito obrigado mesmo. Olha, minha amiga Manuela, quadrilha organizada, não é? Você vê aí, ó, aluguel de carro, não é? Estava em pousada, todo equipamento aí, como se fossem, não é? Prestadores de serviço, e aí era um grupo muito organizado. Circula, leva vários fios no Ceará, de repente some, levam para outro estado, vão para outro estado, praticam esses golpes e ficam nessa movimentação, tentando enganar a polícia. Chegou no Ceará, achando que aqui só tem policial besta, e agora vão curtir uma cadeia aí por um tempo, né, minha amiga? Sim, eu acredito até, Márcio, que em virtude de um deles ser dono de uma sucata lá em Goiás, esses furtos que estavam acontecendo era para alimentar exatamente esse mercado criminoso já lá naquele município. Mas, obviamente, a polícia vai continuar investigando, porque o pessoal anda rodando o Brasil inteiro atrás de cobre, realmente é porque tem como se financiar, essa é a grande questão, ficar em pousada, alugar carro, ou seja, tem toda uma logística aí que movimenta, né, esse crime, ou seja, para ele está sendo lucrativo rodar o Brasil roubando ou furtando, como melhor entendam, né, porque a situação aí, ela realmente tem que ser investigada, é um pessoal muito bem articulado, mas aqui no Ceará eles não conseguiram aí ser felizes e agora vão ter que responder. Lógico, a gente sabe que, né, eles foram pegos com parte desse material, mas por furto, enfim, como eles já tinham antecedentes por estelionato, que tem penas mais brandas, não é? Possivelmente podem estar aí na rua mais rápido, mas a gente tem que continuar sempre acreditando que a justiça vai, pelo menos, tirar durante um tempo esse pessoal da rua. A polícia está fazendo o trabalho dela, obviamente, mas a justiça também tem que deixar a gente um bom tempo livre desse pessoal. Márcio, eu sei que você tem um recadinho aí pra gente, não é? É sim, mano. Olha,